A abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 4 a 8. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 4 a 8. Glória a Deus. Aleluia. A palavra que eu quero vos falar nesta noite é sobre o tema: que tipo de sacerdote você é? Eu sei que vocês estão em plena campanha restaurando o altar. E altar, nós entendemos bem que faz parte do ofício sacerdotal. Aquele que exerce na casa de Deus e na obra de Deus ministérios, ofícios sacerdotais, vai entender bem o que eu estou falando aqui. E talvez a igreja pode parecer que esta mensagem não é para você. Pode parecer que essa mensagem não se enquadra em sua vida, mas na realidade, esta mensagem, ela serve para todos nós, porque nós fomos chamados e vocacionados para algo na casa do Senhor. Mas principalmente essa mensagem também estará muito direcionada a nós, que exercemos ministérios, que temos ofícios na obra do Senhor, que temos encargos, funções, porque a palavra do Senhor diz que a quem mais é dado, mais é cobrado. Mas também essa palavra é para a igreja, porque nós todos somos a igreja de Cristo. Amém? Apocalipse capítulo 1, versículo 4 a 8, se você achou, por favor, diga amém. Amém. A palavra do Senhor diz: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Ore comigo um minuto, por gentileza. Pai amado, Deus querido, aqui está a tua palavra. Eu te louvo, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me dá de estar nesta igreja abençoada, Pai, no meio deste povo abençoado, para falar da tua palavra. Senhor, obrigado por esta oportunidade e por esse privilégio. Mais uma vez, Deus, eu te dou graças, porque o Senhor nos dá este momento precioso, enquanto muitos, ó Deus, estão perdidos no caminho de pecado, no lamaçal de pecado. Senhor, aqui estão essas vidas que foram resgatadas, que foram compradas por bom preço, pelo sangue do Cordeiro na cruz. Senhor, nós estamos aqui com a oportunidade de fazer tua obra, de falar da tua palavra, de lhe prestar culto e adoração. Senhor, eu te louvo por esta oportunidade, te dou graças por isso e peço a ti agora, neste momento, Deus, que ninguém que chegou aqui hoje saia decepcionado, sem ouvir e sem compreender a tua palavra, sem entender, Senhor, a tua palavra. Deus, a voz é minha, mas a palavra é tua, Senhor. Então agora eu peço, Deus, que por meio da minha voz, o Senhor alcance os corações aqui nesta noite, o Senhor alcance, meu Deus, também as mentes aqui nesta noite, e que o seu Espírito Santo possa agir, possa fluir neste lugar, Pai, para fazer uma grande obra, para trabalhar nos ministérios desta igreja, para trabalhar, Senhor, na vida daqueles que fazem a obra aqui nesta cidade, por meio deste ministério, Deus. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria que você assentasse em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que tipo de sacerdote você é? Quando eu leio o Apocalipse capítulo 1, versículo 6 especificamente, eu vejo a palavra de Deus dizendo: e nos fez reis e sacerdotes. Irmãos, em pleno tempo da graça, Novo Testamento, falarmos sobre sacerdócio e reinado, parece estarmos falando de algo fora do contexto. Quero dizer uma coisa para você muito importante. Esta linguagem usada, aplicada pelo apóstolo João, aqui nesta passagem, está se referindo à autoridade espiritual e a ministérios. Perceba que ele coloca primeiro reis, falando da atribuição de poder e de autoridade. Ele deixa bem claro que Deus nos fez autoridade espiritual nessa terra. Ele constituiu a igreja com uma autoridade espiritual. Não há nenhuma outra entidade com poder, com autoridade espiritual, a não ser a igreja de Cristo na terra. Portanto, entenda uma coisa: a autoridade de Deus na terra
passa pela autoridade da igreja, passa pela sua vida. Amém? Outra coisa importante é que quando ele fala sobre sacerdote, ele fala sobre ministros, ele fala sobre pessoas que exercem ofício sacerdotal, pessoas que desenvolvem ministérios. E ele diz bem claro também que ele constitui a igreja com um serviço na terra, como ministros seus na terra, portadores de uma obra a ser feita, portadores de uma responsabilidade ministerial. Amados, ministério é serviço, então quer dizer que nós temos uma incumbência a ser feita nesta terra. E isto quer dizer então que todo serviço do reino de Deus, da obra de Deus e do evangelho de Cristo na terra, passa pela igreja, passa pela minha e a tua vida. Amém? Você crê nisso? Pode dizer amém? Isto é muito importante entendermos, porque quando eu pergunto ao sugerir um tema nesta mensagem, que tipo de sacerdote você é, logo então talvez você está dizendo: ah, pastor, essa mensagem é para o pastor, é para os presbíteros, evangelistas, é para os seminaristas, os diáconos, os líderes, os coordenadores de departamento da igreja, porque eu não exerço nenhum ofício, eu sou membro de banco. Bom, já estou vendo que nessa igreja não existe membro de banco, porque aqui só tem cadeira, né? E membro de banco é prego. Você não é membro de banco, você é ovelha do rebanho do Senhor Jesus, e ovelha gera ovelha. Amém, queridos? Você é membro do corpo de Cristo, e um corpo com um membro ausente é deficiente. Então, ainda que você se ache inútil ou sem função, você tem uma função muito grande. Você está aqui completando este corpo, tornando ele eficiente, tornando ele capaz de fazer aquilo, de cumprir o propósito para aquilo que ele foi determinado. Você crê nisso? Pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Então, quando eu entendo que Deus nos fez sacerdote, é importante entender que ele nos fez sacerdote de um novo sacerdócio. Ele nos constitui sobre a igreja como ministros dele. Aliás, o escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 1 a 13, ele fala sobre esse novo sacerdócio, e ele diz que todo sacerdote é construído por Deus para ministrar, a chegar diante de Deus, né, para ministrar tanto por ele, como também pelo povo. Diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 5, versículo 1 a 13, que todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereças dons e sacrifícios pelos pecados. Talvez você vá olhar para mim e dizer assim: poxa, pastor, estamos no tempo da graça, Jesus já levou todos os pecados na cruz do Calvário, né? E nós não precisamos mais deste ofício. Mas esse ofício hoje, ele não é aquele ofício sacerdotal em que nós vimos no costume do templo, nas práticas do templo. Estou me referindo hoje ao ministério da igreja, aonde a igreja não faz mais aquele sacrifício para expiação de pecado, mas desenvolve o ministério para o qual ela foi construída. Paulo, em suas palavras, diz que a igreja tem o ministério da reconciliação. Ou seja, nós continuamos desenvolvendo o mesmo papel como igreja, ministrando aos homens as coisas concernentes a Deus, chegando diante de Deus, apresentando homens, mulheres, vidas diante do Senhor, com o propósito de reconciliá-los, não por nossos atributos, não pela competência ou qualidade da denominação da igreja enquanto instituição religiosa, mas pelo poder da obra de Jesus na cruz, pelo poder da mensagem do evangelho que pregamos, pela autoridade da mensagem da cruz e da palavra que está na vida do homem e da mulher de Deus. Preste atenção numa coisa, aí nós precisamos então logo observar: o nosso sacerdócio está sendo eficiente, porque quando eu olho para o tema desta campanha que vocês estão desenvolvendo aqui, restaurando o altar, eu vejo que o altar é um lugar de prestação de sacrifício, de holocaustos, é um lugar que é onde se oferece culto, onde se oferece adoração, onde se oferece expiação, onde também se exerce o ofício sacerdotal, onde desenvolve todo esse ofício das coisas concernentes a Deus, aos homens. Então eu pergunto: nós como igreja, como estamos fazendo esse papel? Eu como pai na minha casa, você como mãe na sua casa, você como marido, você como mulher, ou você como igreja lá no seu local de trabalho,
trabalho, na sua escola, na sua universidade, na sua faculdade, se você como vizinho, na sua comunidade, o meio em que você vive, você tem exercido o seu sacerdócio, você tem representado bem o reino de Deus ali, você tem realmente demonstrado que este evangelho é poderoso, ele é poderoso para salvar, para transformar o homem, para fazer uma mudança plena e total na vida do homem, para levar o homem a ter êxito na sua vida, para conduzi-lo a uma vida de vitória, para tirá-lo do fracasso, da humilhação, do aprisionamento de pecado, das cadeias do inferno, para a vida eterna com Deus, para a vida eterna com o Pai na glória. É importante, irmão, irmã, você que está aqui hoje, nesta noite, que você faça essa reflexão. Por isso que eu escolhi esse tema: que tipo de sacerdote você é? Porque quando eu começo a perguntar isso, logo eu começo a refletir qual é o sacerdócio que eu estou desenvolvendo para Deus, que tipo de ministro eu sou, que tipo de igreja eu sou, que tipo de obreiro eu sou, que tipo de líder eu sou. E isso também entra na realidade da família, do dia a dia da nossa casa, porque nós somos sacerdotes do lar, nós somos sacerdotes no nosso local de trabalho, no nosso local de estudo, porque ali estamos para representar e para fazer com que o mundo veja Deus por meio das nossas vidas. E eu me lembro de uma passagem na palavra de Deus que retrata um pouco desse ofício e que me entristece até, porque isto figura um pouco do que está acontecendo com a igreja na terra, está acontecendo com as nossas vidas nos tempos atuais em que nós estamos vivendo. Para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 4, e ali do versículo 1 ao 22, nós vamos analisar um pouquinho esta passagem, esta história, este fato que aconteceu, e que, lamentavelmente, nós vemos que, de alguma forma, a igreja tem hoje um pouco de reflexo disso no seu dia a dia. Estamos vendo um pouco desta realidade, destes fatos acontecendo, aonde o sacerdócio, aonde a prática ministerial, onde o nosso ofício ministerial, o nosso papel de igreja, lamentavelmente, às vezes fracassa. E a gente fica se perguntando, por quê? Aí está o tema da campanha. Precisa de uma restauração de altar, porque não tem como desenvolvermos um sacerdócio sem estarmos com o altar consertado, sem estarmos com a vida em dia com Deus, sem estarmos com toda a nossa vida espiritual, todo o nosso coração, nosso caráter, nossa conduta, tudo isto pautado pela palavra de Deus. E nesta passagem de 1 Samuel capítulo 4, do versículo 21 ao 22, eu não vou ler, mas eu vou discorrendo, vou chamando você para observar e você acompanhe, por favor. Nós vemos uma passagem em que Israel é colocado em campo de batalha. Israel é colocado para batalhar contra um determinado exército. Olha aqui para mim, por favor. Quando eu pedir para você ler a Bíblia, você vai ler. Só que acontece que Israel vai para a batalha, meus queridos, incentivado pelo profeta. Presta atenção no que eu vou te dizer. Realmente este é o papel do profeta. O profeta tem a função sim de incentivar o povo a crer em Deus, a confiar na vitória, acreditar no milagre, acreditar na solução dos seus problemas, nas portas que Deus vai abrir, amém? Na salvação da família. O principal papel do profeta era lançar luz ao pecado, mostrar onde o homem estava errando, para levá-lo ao conserto, ao arrependimento, e que ele voltasse a Deus, o seu coração, mudando as suas obras, mudando a sua atitude, mudando os seus conceitos, as suas práticas. Mas o profeta tinha também por obrigação trazer a palavra de Deus concernente à vida dos homens. E ele vinha com a função de mostrar que o homem não estava vendo. Olha, Deus vai te dar vitória sim, Deus vai abrir portas, Deus vai solucionar problemas, Deus vai nos conceder a conquista de novos territórios. E isto foi o que o profeta Samuel fez. O profeta Samuel, se você ler 1 Samuel capítulo 4, logo nos primeiros versículos, você vai ver ele estimulando o povo a ir para a batalha. Irmãos, aqui enquanto igreja, nós não podemos ser derrotistas. Nós temos por obrigação pregar uma vida de vitória para você. Eu creio não na famosa teologia da prosperidade, mas eu creio na prosperidade de Deus, a bênção de ser bem-sucedido. Eu creio que todo homem e mulher de Deus, ao conhecer o Evangelho, ele muda de vida, porque ele muda de mente, ele muda de prática. Automaticamente a vida dele começa a ser transformada, as coisas começam a dar certo na vida dele, começam a fluir. Ele sai do estado de miséria,
sai do estado de derrota e começa a viver um tempo de abundância, um tempo de paz, um tempo de vitória. É papel da igreja, sim, incentivar você a se lançar, você ousar, você conquistar, você alcançar coisas grandes. Mas você não pode culpar o profeta ou a igreja. Claro que o profeta tem que ser responsável, e a igreja mais ainda, ao pregar determinados tipos de linhas doutrinárias ou mensagens. Mas você não pode ficar apenas dizendo: olha, o pregador pregou, não aconteceu na minha vida. O profeta disse e a coisa não foi como ele disse. Claro que eu estou dizendo aqui profeta, homem e mulher de Deus de verdade. E quando eu me refiro a profeta, estou referindo aqui ao ministério profético de Samuel, e hoje ao ministério da pregação da palavra, e não necessariamente ao dom de profecia. Eu não quero entrar no mérito da questão, amém? Mas não estou me referindo ao dom de profecia, mas aquele que vem e traz uma palavra de vitória, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, te motivando a acreditar tempos melhores, coisas melhores, situações mudadas e transformadas. Porque foi isso que Samuel fez. Samuel disse: vamos para cima, gente, Deus está com vocês, vocês vão vencer, vocês vão alcançar. Mas de repente o que eu vejo é que eles vão para a batalha. E eu lendo 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1 a 22, a primeira experiência que eles passam é de frustração, é de derrota. Porque a Bíblia diz que logo na primeira tentativa de batalha, 4.000 homens morreram, 4.000 homens caíram mortos. Ou seja, eles foram vencidos, eles foram derrotados. Se você ler o versículo 1 do capítulo 4 de 1 Samuel, diz que veio a palavra de Samuel a todo Israel, palavra do profeta, amém, irmãos? Palavra do profeta, veio a palavra de Samuel, função do profeta: crer que Deus faz, crer que Deus vai realizar e pregar com ousadia. E aí ele disse aqui, ele deu a palavra, mandou eles se prepararem, e ele começou então aqui a incentivá-los à batalha. Se você ler, você vai perceber que por incentivo, por motivação do profeta, inclusive o contexto afirma isso, eles vão para a batalha. Mas acontece que 4.000 homens morrem. O que eles percebem então? Eles percebem que eles foram para uma batalha que era impossível ser vencida sozinha. E isto é uma outra realidade que nós como igreja temos que entender. A igreja, no seu ofício de pregar a palavra, no seu ofício de anunciar uma mensagem de vitória, ela não pode deixar muito claro, não pode se omitir a essa mensagem transparente, de deixar muito claro que não adianta você cortar atalhos, você fazer do seu jeito, você tentar as suas formas. Você precisa de Deus presente na sua vida 24 horas por dia para que dê certo. Agora observe uma coisa interessante: eles perceberam que eles precisavam da presença de Deus no meio deles. Então o que eles fazem? Se você ler o versículo 3 e 4, eles voltaram ao arraial, disseram aos anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Eles ficaram questionando: por que a gente foi acreditando na palavra do profeta, incentivado pelo profeta, a gente vai para a batalha e a gente é ferido lá, 4.000 homens morrem. E aí então eles, questionando isso, eles dizem na sequência do texto, do versículo 3 de 1 Samuel capítulo 4, dizendo: tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos filisteus, de nossos inimigos. Enviou, pois, um moço a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Queridos, eles perceberam que eles precisavam da presença de Deus. Então, o que é que simbolizava? O que é que representava a presença de Deus ali com eles? O que fazia eles se sentirem seguros? Deus está aqui conosco. Era a presença da arca. A arca da aliança, que eu creio que a igreja, percebo que essa igreja é ensinada, sabe muito bem o que ela era, mas ela representava a presença de Deus, Deus no arraial, porque ela tinha toda essa simbologia. E aí o que acontece, meus irmãos? Quando a arca chega, quando a arca vem, eles começam então agora a se alegrar, eles ficam contagiados. Deus está aqui conosco agora. Por quê? Porque eles começaram a ter, pelo elo da representatividade daquele símbolo, da presença daquela arca, eles começaram a dizer: Deus está aqui. Então a palavra de Deus diz que eles se alegraram, começaram a saltar de alegria, o barulho foi enorme,
foi contagiante, eu creio que foi muito extravagante a expressão de alegria. Eles devem ter pulado, saltado, gritado, né? Devem ter tocado muita buzina, muita trombeta, muito tamboril, muito pandeiro, como se usava já naquele tempo. O povo deve ter dançado, celebrado, porque a Bíblia diz que lá no arraial dos filisteus eles ouviram barulho. Agora a pergunta é: como trazer a presença de Deus para o arraial? Era a arca. Quem poderia trazer a arca? Eram os sacerdotes, eram os que tinham o ofício de ministrar, eram os que tinham o ofício de exercer aquela função, que tinham aquela responsabilidade. Só eles poderiam. Então eles foram buscar aquela arca e trouxeram para o meio do arraial. E como então estava ali a arca que representava a presença de Deus, o povo se alegrou, o povo saltou, o povo pulou e disse: agora nós vamos vencer, agora vai dar certo, agora a gente vai ter sucesso, agora não tem ninguém que para na nossa frente, agora a gente vence, a gente prospera, agora vai ser só vitória, praga alguma vai chegar à minha tenda, eu não vou ter problema mais financeiro, os problemas do meu casamento vão estar solucionados, a minha igreja vai crescer, nós vamos adquirir muitas posses, eu vou ser um empresário bem sucedido, eu vou ser um homem bem realizado, uma mulher feliz, realizada, eu vou ser reconhecido no meu ofício, no meu ministério, vou ter êxito em tudo que eu fizer. É mais ou menos isso que aquele povo começou a sentir. Nós vamos para cima agora a palavra do profeta vai se cumprir, porque Deus está aqui conosco. Olha, porque agora ninguém segura mais a gente. A Bíblia diz aqui, queridos, no versículo 6, por favor, eu gosto de pregar lendo a Bíblia, de 1 Samuel 4, que os filisteus, ouvindo a voz de alegria, de celebração, de júbilo, eles disseram: que voz grande é esta no arraial dos filisteus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda do arraial. Então logo preste atenção, a presença de Deus ali chamou a atenção até dos inimigos. Mas o que me faz ficar preocupado, você já vai entender, é que eles agora com a arca no arraial, todos felizes, contentes, resolvem novamente sair para o campo de batalha. E eles, depois de celebrarem, cantarem, dançarem, pularem, saíram correndo para o campo de batalha. E a Bíblia diz que novamente eles foram vencidos. Agora não foi 4.000 não, 30.000 homens morreram no campo de batalha. Eu sei que você já deve estar aí. Onde esse pastor vai chegar, meu Deus do céu? O que esse camarada quer com esse assunto? Calminha, fica tranquilo. já tu vai entender. 30.000 homens, irmãos. Mas eu começo a me questionar: como pode alguém com a presença de Deus em sua vida ser derrotado? Como pode uma igreja que se diz evangélica, portadora da mensagem de Deus, como pode um pastor, um obreiro, um ministro, um líder, um oficial, seja qual for a nomenclatura da sua denominação, da minha denominação, como podemos nós, supostos representantes do reino de Deus, profetas, pregadores, missionários, líderes, crentes, salvos em Jesus Cristo, os evangélicos, como nós que somos portadores de uma verdade, de uma mensagem poderosa, e que nós afirmamos: eu tenho a presença de Deus na minha vida, como é que podemos, vez em quando, nos pegarmos tendo fracassos e derrotas? Por que que de vez em quando nós estamos dando com os burros na água, como dizem por aí? Dando murro em ponta de faca, insistindo numa coisa, a coisa não está dando certo. Irmãos, aquele povo foi para a batalha de novo, e depois de perder 4.000, perderam mais 30. Então observe comigo, já são 34.000 pessoas morrendo, mas antes 4.000, supostamente é porque não tinha a presença de Deus. O fato de pessoas se divorciarem fora da presença de Deus, o fato de pessoas matarem, roubarem, se prostituírem, viverem na homossexualidade, viverem na mentira, no crime, na corrupção política, eclesiástica, fora da presença de Deus, ou corrupção religiosa, administrativa, fora da presença de Deus é uma coisa. Mas a partir do momento que está na presença de Deus, conhece a presença de Deus, teve uma experiência com Deus, como pode se admitir tamanha experiência de fracasso e derrota? Queridos, observe bem que eles perderam, apesar da presença de Deus, apesar da arca ali, eles perderam. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, meu irmão? É que às vezes nós não percebemos um fato. Eu fico feliz com o tema dessa campanha, Restaurando o Altar, porque quando eu falo de restaurar o altar, eu restauro os princípios do altar, o que se ministra no altar. Automaticamente eu restauro os critérios para
eu poder ter acesso ao altar, para poder ter acesso aos ofícios do altar e tudo aquilo que envolve a obra, a casa de Deus, a presença de Deus, o reino de Deus. Porque hoje, queridos, há uma enorme irresponsabilidade sobre isso. E você está de parabéns em você estar numa igreja responsável, criteriosa, que está preocupado em ministrar esse tipo de coisa, que está preocupado em conscientizar não somente seus obreiros, seus líderes, mas a sua igreja, o povo, a respeito disso. Por quê, queridos? Porque nós estamos vendo o índice de divórcio dentro das igrejas crescendo, crimes acontecendo entre até mesmo pessoas que se dizem evangélicas, e nós estamos vendo corrupção eclesiástica dentro das igrejas. Nós estamos vendo políticos que se dizem cristãos desonrando o nome da igreja de Cristo na face da terra. Nós estamos vendo pessoas que são autoridades constituídas e que se dizem salvos, cada vez mais desmoralizando o nome do nosso Deus. E eu te pergunto, como pode isso? Como pode a igreja de Cristo estar perdendo para o inferno, estar perdendo para Satanás? Que é isso, pastor? Não, isso é impossível. Querido, não se engane. Eu sou pastor numa cidade onde dizem que 60% é evangélico. Eu tenho descoberto que não, eu tenho vivido na pele a experiência. Tenho descoberto que não, as práticas, não, a cultura, o hábito, o jeitinho brasileiro que rola lá, o sistema político, como funcionam as coisas, não pode ser, não pode ser. Mas por que isso? Mesmo a presença de Deus estando, por que a coisa não está sendo real, não está sendo verdadeira, não está tendo vitória, não está tendo êxito? Por que ainda está havendo fracassos e derrotas? Dá uma observadinha, que o povo foi induzido pela presença aparente. Eu não sei se vocês têm esse hábito aqui, mas eu quero que você me ajude a pregar. Eu quero que você olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: não se iluda. Por favor, fala bem forte, não se iluda com a presença aparente. Ei, olha aqui para mim. A arca representava a presença de Deus. Mas, querido, não adianta a arca representar. O que importava para Deus não era a presença daquela arca. Não era necessariamente aquilo. O que fazia Deus se manifestar ali era a consagração, era a santificação. A arca era apenas uma forma do povo ver e entender que ali estava se trazendo a presença de Deus, porque ali dentro havia as tábuas do mandamento. Você conhece bem essa história, amém? Era apenas uma simbologia. Mas quando eles viram o símbolo da presença, aquilo que representava, o povo bradou, pulou, rejubilou, dançou, cantou. O que eu quero trazer? Eu quero trazer para o nosso tempo de hoje, quero trazer essa palavra para agora. Às vezes nós somos induzidos pela aparência da presença. O que nos leva a julgar que Deus está no nosso meio hoje? A gente vem para a igreja, a gente canta, a gente aplaude, a gente dança, a gente grita, a gente dá aleluia, diz amém, né? A gente até oferta, até dizima, mas muitas vezes nós não estamos vivendo verdadeiramente sobre o princípio da palavra, sobre o princípio bíblico. Só que porque nós viemos à igreja, acontece manifestações emocionais na minha vida, eu tenho um momento de emoção diante de Deus, eu tenho um momento de júbilo, de êxtase, de entusiasmo, eu digo, Deus está comigo. A primeira concessionária que tem, eu entro e financio um carro, e aí eu quebro. Deus falou comigo, o pastor falou lá que Deus é o Deus vitória e tal, eu senti a presença de Deus, arrepiei, pastor. Um dia ligaram num programa de debate, eu sou radialista, trabalho há 16 anos nesse ramo, e ligaram num programa de debate sobre alguns temas, e a pergunta era, qual era o arrepio de Deus? Como saberia se o arrepio era de Deus ou não? E uma pessoa lá, na sua infeliz resposta, disse, olha, se o arrepio vem de cima é de Deus, vem de baixo do diabo. Eita Deus, que é isso, meu pai? Olha o nível que nós chegamos, né? Se vir de baixo é do diabo, se vir de Deus, se vir de cima é de Deus. Então a gente tem muito disso, mas eu senti um arrepio. Nossa, mas eu senti um calor. Às vezes, não estou dizendo que Deus não se manifesta, se Ele quiser, Ele faz. Mas, às vezes, nós somos levados pelo momento do entusiasmo, da alegria, da ministração. O culto está rolando, está todo mundo, glória a Deus, aleluia, eu também estou. Se o pregador está falando que Deus vai fazer, opa, Deus vai fazer. Só que eu esqueço de olhar as condições. Queridos, eu tenho aprendido ao longo da minha vida, sou filho de pastor e neto de pastor, estou pastoreando há 11 anos e eu descobri uma coisa, ao longo da minha vida, há condições para se receber promessas. Deus trabalha por métodos, Deus tem suas estratégias, Deus é criterioso e Ele anda sob princípio. E toda vez que eu corto atalho, que eu saio do princípio, eu fujo aos seus critérios, eu desobedeço seus métodos. Querido, o tempo de Deus na minha vida não é que Ele para,
mas Deus não dá a volta que eu dou, Deus não sai do caminho, Deus não vai cortar atalho, Deus se mantém no mesmo caminho. Eu vou ter que dar toda a volta necessária e voltar aonde Ele quiser, do jeito, no tempo que Ele quiser, para que se cumpra o propósito dEle. Então não adianta eu ser induzido pela a glória aparente, a presença aparente. Não estou dizendo que Deus não se manifesta no louvor, não estou dizendo que Deus não se manifesta na palavra, estou dizendo que às vezes eu sou movido pela emoção. Eu estou no meio da multidão, eu estou no meio do culto, eu estou no meio daqueles que estão adorando, que estão buscando. Veja que quando a arca chegou, todo mundo começou a pular, cantar, bradar. Alguns talvez hoje, teriam sapateado, machado da unção, aviãozinho, e aleluia e glória a Deus, mas acabaram de sair dali, foram para a guerra e perderam. Você não conhece gente assim? Que fala em língua estranha, que profetiza, que tem visão, que vê anjo, gente que vai à igreja, chora, capota para o chão cheio da unção, diz que está arrebatado, está em êxtase e continua no fracasso, continua na derrota. Você não conhece igrejas assim, que não conseguem conduzir uma alma a Jesus? Pessoas que não conseguem influenciar a sua própria família, pessoas que não conseguem transformar os seus próprios familiares, os seus entes queridos. Por quê? Porque na barbudia da multidão, no barulho do culto, no agito da ministração, ele entra no êxtase, mas ele esquece de uma coisa. Observe bem, meu irmão, isso é algo que nós temos que ser criteriosos. Quem trazia a presença de Deus para Arraial eram os sacerdotes. A arca era a representação. E isto aqui é uma coisa muito séria. Eu tenho aprendido uma coisa. Quando Salomão, lá em 2 Crônicas capítulo 7, acabou de construir o templo, a Bíblia diz que ele orou. E Deus derramou fogo do céu, consumiu o holocausto que estava sobre o altar, e a glória de Deus encheu toda a casa. Quem crê nisso, levanta a mão e diga amém. Eu creio. Qual foi o feito de Salomão para aquilo acontecer? Fazer conforme Deus queria, agradar a Deus. O sinal, a glória de Deus vindo ali, o fogo de Deus descendo ali, era sinal de aprovação. Salomão, gostei do que você fez. Salomão, está certo, é assim mesmo. Então quer dizer, hoje nós não temos um altar aqui como na velha aliança. Nós não temos aqui toda aquela prática litúrgica da velha aliança. Mas querido, o altar continua tendo o mesmo efeito, papel e função, com uma diferenciação da dispensação que vivemos. Mas é importante você entender, hoje os sacerdotes somos nós, hoje os ministros somos nós, e hoje os responsáveis em trazer a glória de Deus para dentro da igreja e para as nossas vidas somos nós, com o nosso culto, com a nossa adoração, com a obra que fazemos. E cabe a Deus aprovar ou não, mas se Deus aprovar, a glória dele há de se manifestar na nossa vida e na nossa igreja, e o fogo dele há de descer e consumir todo o holocausto. Isto quer dizer que quando Deus se alegra e se agrada da nossa vida, do nosso ministério, daquilo que fazemos na obra dele, ele começa a confirmar com sinais, ele começa a confirmar com resultados, porque Jesus disse, vai e prega o meu evangelho, faça isso, que eu vou fazer com que os sinais se cumpram. E a Bíblia diz que eles foram, e ele ia confirmando com sinais na vida daqueles que criam. Quem crê aqui, levanta a mão e diga glória a Deus. Você crê? Aleluia. Então que bom, porque você vai alcançar isso. Mas observe uma coisa, os responsáveis em trazer a glória eram os sacerdotes. Diga a pessoa que está ao seu lado, você crê que você é um sacerdote? Apocalipse diz que ele nos fez sacerdotes. Ele nos fez sacerdotes. Então peraí, me ajuda a pregar de novo. Diga para essa pessoa, você é responsável em trazer a glória de Deus para cá. Amém, irmão? Então observa bem, quem era o responsável? Os sacerdotes. Então vamos dar uma olhadinha em quem foi buscar essa bendita arca. Você leu aí, versículo 4. O nome deles era Ofni e Finéias. Eles foram buscar a arca. Mas aí eu começo a perguntar, quem eram esses dois, meu Deus do céu? Gente, as pessoas hoje, elas entram em qualquer portinha que está escrito igreja, está dentro e não pergunta, que igreja é essa? Da onde ela veio? Qual a história dela? Quem é o pastor? Onde esse camarada nasceu? O que ele faz? Quem é a mulher dele? Quem são seus filhos? Onde ele estudou? Tem preparo ministerial? É vocacionado? Irmão, não olha só se tem diploma, porque esse negócio de diploma, meu irmão, tem muita gente indo para o inferno com diploma e tudo. E o dia que diabo respeitar anel no dedo de crente, meu filho, nós estamos enrolados. Mas precisa ser vocacionado. E se é vocacionado, precisa se preparar para exercer o ofício. Você crê nisso? Amém? É assim.
Mas hoje não, qualquer portinha, estamos lá. Está falando de Jesus, um dia uma pessoa falou assim, pastor, eu perguntei que igreja você é, irmão? Não, eu vou em qualquer lugar, está falando de Jesus, eu estou dentro. Irmãos, guarda o que eu vou te dizer, não quero sair do tema da mensagem não, mas Deuteronômio, capítulo 12, versículo 13, está escrito: guarde-te de que te ofereças os teus holocaustos em qualquer lugar que vires. Está escrito na sequência do texto, mas somente aonde o Senhor teu Deus constituir. Não é qualquer lugar não, que você vai levar oferta, que você vai levar dízimo. Não é qualquer lugar que você vai chegando, vai sendo membro, vai desenvolvendo ofício, vai sendo obreiro. Isso é muito perigoso. Faz diferença quem põe a mão na tua cabeça. Faz diferença quem te unge para o ministério. Faz diferença quem está sob a autoridade espiritual na tua vida. Faz diferença, meu irmão. Então tome cuidado. Eu tenho certeza que você conhece a história da sua igreja, sabe a procedência, sabe a confissão doutrinária dela. Então você está no lugar certo. Agora cuidado que isso é sério. Então olha aqui, vamos ver quem eram esses sacerdotes. Mandaram o sacerdote, vai lá buscar. Mas quem foi, gente? Pelo amor de Deus. Ofni e Finéias, quem são? Quem frequenta escola bíblica, culto de ensino, já deve ter ouvido falar muito disso. A Bíblia diz que Ofni e Finéias eram filhos do sacerdote Eli. Por tradição, passava-se de pai para filho o sacerdócio. E quando eu leio 1 Samuel capítulo 2, volta um pouquinho por favor, eu gosto de pregar com a Bíblia aberta, me ajude em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, eu descubro quem eram eles. E é grave a descoberta que a gente faz. A Bíblia diz: eram porém os filhos de Eli, filhos de quê? Filhos de quê, igreja? Ó, vamos lá de novo, 1 Samuel 2, versículo 12, eu quero ouvir. Eram porém os filhos de Eli, filhos de... Meu Deus do céu. Sacerdotes do templo, responsáveis em trazer a glória de Deus para dentro da igreja, para o arraial, os condutores da arca, filhos de Belial. Vamos terminar o texto, gente? Vamos lá? 1 Samuel 2,12. E não conhecia quem? Não conheciam quem, igreja? Pronto, arrumamos um problema seríssimo. É possível que hoje nós tenhamos pessoas no altar que não conhecem o Senhor. Vou te dar uma chata notícia. É possível que tenhamos pessoas no altar que são filhos de Belial. Vou de novo te dar uma péssima notícia. E isso é coisa velha. Isso é coisa velha. Meu irmão, não fique preocupado, chocado. Amadureça, querido. Amadureça, seja firme na fé. Esses escândalos que a gente vê por aí, disso e daquilo, de pastor preso metido com isso, e fulano que foi, aquilo, não se preocupa com isso não. Já aquela igreja fulana, a igreja bertana, primeiro que isso não é problema nosso, isso é problema deles com Deus. Amém, irmão? Tira o seu foco disso, pelo amor de Deus, não traz maldição na tua igreja não, irmão. Não se preocupa com isso não, faz você a obra de Deus, seja fiel ao Senhor onde Deus te colocou. Mas por favor, observe bem quem é que está trazendo a presença de Deus sobre a tua vida. E depois observe bem se você, como sacerdote de Deus hoje, você também está sendo responsável ao trazer a glória de Deus para dentro da sua vida, da sua família e da sociedade que você faz parte. Porque presta atenção, Ofni e Finéias eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor, mas eram os responsáveis em trazer a arca. Irmãos, isso não é grave? Sim ou não? Isso é grave. Só porque a tradição rezava, dizia, permitia que o sacerdócio passasse de pai para filho, tinha gente brincando com as coisas de Deus. Irmãos, quando a gente fala de restauração de altar, a gente fala sobre esses princípios que devem ser preservados, mantidos, o critério, o cuidado, o zelo com as coisas santas, com as coisas de Deus. Hoje, você vai no escritório ali da esquina, faz uma carteirinha de pastor. Você faz uma carta de recomendação, assina você mesmo. Você funda um ministério em 1 hora. Você abre uma igreja em 30 minutos. As pessoas estão brincando com isso, colocando em risco a vida das pessoas. Irmão, em nome do Senhor Jesus, cuidado. Você que já é obreiro na casa do Senhor, você que já é um levita, um líder, um oficial, cuidado. Porque Deus levanta pessoas com dons na igreja. E a Bíblia diz o que lá em Coríntios? Que Deus dá o dom, reparte a cada um segundo o quê? Segundo interessa a pessoa? Para ela brilhar? Para ela ser espetáculo na igreja? Estrelinha de Jesus? Para ganhar dinheiro, ficar famosa? Não. Segundo o que é útil para a edificação do quê? Da igreja. Da igreja. Aí Deus me dá um dom, eu vou abrir minha igreja, porque eu já estou atraindo multidão com meu dom. Não, Deus deu o dom para você ser usado aqui, ser benção aqui. Amém? Amém, irmão? Deus te capacitou, te vocacionou, te deu capacidade para ser benção aqui. Não, eu já estou chamando mais gente que o meu pastor.
O dia que eu prego, vai mais gente. O pastor está lá com meia dúzia de gente. O pastor faz tarra da mesa. Não vai ninguém. Eu faço a tarra da mesa. Gente, vocês precisam ver quanta gente vai. Vou abrir minha igreja. Está tudo errado. Não é assim, cuidado com isso. As pessoas estão brincando com coisa séria. Nós precisamos ser mais cuidadosos com o sacerdócio, com o ministério. Precisamos mais ser cuidadosos com a autoridade que Deus atribuiu à igreja. Você como igreja está sob uma autoridade. Deus construiu o seu pastor, que tem o pastor dele, que tem outra liderança sobre ele, amém? E você, fora daqui, é uma autoridade de Deus. Você precisa tomar cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você faz, as suas atitudes, porque você representa o que essa igreja prega. Você representa o que o povo de Deus é e diz ser. A Bíblia do mundo é você. Você precisa, como sacerdote, ser responsável. Por quê? Porque você vai interferir, para bem ou para mal, na vida das pessoas. E você vai ter que tomar cuidado. Veja que eles não tinham temor de Deus. Eles não consideravam os mandamentos de Deus. Eles prevaricavam contra Deus no santuário, tornando comum que era santo, profanando o altar e o sacrifício. Se você ler 1 Samuel capítulo 2, versículos 16 e 17, é mais grave ainda o que você vai ver. Porque diz o seguinte: eles discutiam lá com os demais sacerdotes. Eles brigavam lá e diziam: não, queima primeiro aí a gordura. Queima primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quando desejar a tua alma. Então eles lhe diziam: não, me dá agora, quero agora, senão por força eu vou tomar. Eles passavam por cima de todas as obrigações, todos os princípios, todos os mandamentos. Irmãos, o que tem de gente assim, querendo ser usado por Deus, querendo ter função, querendo ter cargo, querendo ser pregador, sabe, não quer estar sob o princípio de autoridade, não quer ser submisso, não quer ser fiel, dizimista. Ah, pastor, só vim aqui para doutrinar a igreja dos outros. Irmão, eu tenho o prazer de ser pastor, então eu estou falando de assunto pastoral aqui. Não sou itinerante, pode ficar tranquilo, porque eu sou responsável pelo que eu prego. Mas está cheio de gente assim. Está entendendo, irmão? No banco é um crente mudim, pegou o microfone na mão, faz um barulhão que só Deus. Ei, irmão, peraí, querido, preste atenção. Ande e viva sob princípio, primeiro de autoridade, segundo sob princípio bíblico, que constitui também e inclui autoridade. Amém, meu irmão? E isto quer dizer, esperar o tempo de Deus, viver o tempo de Deus. Eu costumo sempre dizer lá na minha igreja, quando falo sobre esse assunto: Davi, quando foi ungido a rei, eu vou te perguntar, e eu acho que você vai responder rapidinho. Já percebi que essa igreja é a igreja ensinada. Davi, quando foi ungido a rei, ele foi para o trono ou voltou para o pasto? Não, que legal, não precisava se comprometer, mas ele voltou para o pasto. Antes de ir para o trono, teve o período do pasto. Olha, pastor, só está falando que eu vou ter que pastar bastante, pastor? Não é isso não. Ele não pastou, ele foi pastorear ovelhas, ele foi desenvolver, foi trabalhar num ofício, foi ser trabalhado, foi ser tratado. Ele foi crescendo, graduando tempo a tempo, passo a passo. Não é assim, de uma hora para outra. Não é num abrir e fechar de olhos, não é no estalar de dedo, e nem é segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Amém? Veja que esses dois homens estavam no sacerdócio pela vontade do homem, não pela vontade de Deus, porque eles eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor, então não era pela vontade de Deus. E para piorar, no versículo 17 de 1 Samuel capítulo 2 diz que eles tinham um pecado muito grande perante o Senhor. O pecado deles era muito grande. Por quê? Eles desprezavam a oferta do Senhor. E pior, no versículo 22 diz que eles se prostituíam, eles fornicavam, eles se relacionavam sexualmente nas dependências do próprio templo, com mulheres, desculpe a minha clareza e franqueza, irmão, não assusta não, porque é o que Deus quer falar aqui hoje com você, com mulheres que iam no templo. Certamente eles eram alguns Brad Pitt da vida, né? Irmão, filho de pastor, né? Bonitinho. Coitado do pastor. Tem filho, pastor? Hã? Ainda não? Se sair bonitinho igual o senhor, hora dobrada, viu? Hora dobrada. Que eu tenho lá 2, bonitinho igual a minha esposa. Já estou orando triplicado, porque tem a filha também. Ministro de louvor, bonitinho. Ai, ele toca lá. O baterista, então, misericórdia. Cadê o baterista da igreja aí? Vigia, viu, filho? Em nome de Jesus, vigia. O guitarrista, a hora que faz aquele solo, me arrepio toda. Gente, vamos ficar esperto. Amém? Porque você não pode contaminar o altar do Senhor. Amém?
Porque você está no altar ministrando. Ah, pastor, é só para quem está aí no altar. Você também, querido. Você é sacerdote do Senhor nessa terra. E você não pode trazer para dentro desse ambiente, desse lugar, para a tua vida, para a tua casa, para o teu casamento, para as tuas finanças, para o teu ministério, algo que venha a gerar abertura para o diabo agir e te levar à derrota. Veja que primeiro 4.000 morreu, depois 30.000, mesmo com a suposta presença de Deus. Mas ali tinha um sacerdócio sendo desenvolvido de forma errada. Ali tinha um sacerdócio sendo desenvolvido de forma equivocada, pecaminosa. Se você ler o versículo 22, não se assuste, mas diz que eles se deitavam com as mulheres, em bandos, se ajuntavam na porta da tenda da congregação. Gente, isso aqui era uma orgia. Como que um altar desse poderia servir de bênção? Como que um sacerdócio desse poderia ser eficaz, ter êxito? Como que a nossa mensagem vai salvar alguém se o que nós pregamos, nós despregamos com as nossas obras? Se o que eu profetizo, eu desminto com o meu testemunho? Como? Eu passei uma experiência essa semana. Em frente à minha igreja tem uma casa que faz 4 anos que está fechada. Então a vaga da garagem do dono, eu conhecia o dono da casa, a gente usava. Não entrava na garagem, guardava a bicicleta dos irmãos, porque lá em Ubatuba usa muita bicicleta. E a vaga a gente acabava usando ali. De uma hora para outra o homem vendeu a casa para outro. E esse outro alugou, não nos comunicou. Meu carro estava parado em frente à casa, usando a vaga da garagem. Só que o dono que comprou ou alugou, ele precisava usar aquela vaga. E ele chegou um dia que eu estava com o carro ali, fazia 2 dias que ele tinha acabado de alugar, ele chegou gritando, aos berros, esse carro é seu? Eu falei, sim senhor. Não estaciona mais aí, senão eu te guincho, vai. Começou a escubar o canto da boca, eu falei, sim senhor, estou tirando o carro. Tirei o carro, minha mãe estava comigo, tinha vindo me visitar, levei ela embora, voltei. Ah, voltou, pastor? Arregaçou a manga da camisa, pastor? Voltei, não arregacei a manga da camisa não. Fui lá, quando eu cheguei no portão, falei, com licença. Ele já olhou para mim e disse assim, se o senhor chegar na sua casa, ela tiver de porta fechada, o senhor não vai achar isso estranho? O senhor não acha isso errado? Eu falei, calma senhor, concordo com o senhor, é verdade, se a minha casa tiver de porta fechada e eu não puder entrar, é estranho, mas eu vim aqui lhe dar boa tarde. Ele olhou para mim, aí ele mudou o semblante, como vai o senhor? Tudo bem? Quero me apresentar, sou pastor aqui da igreja, vim te dar as boas-vindas à vizinhança e lhe pedir desculpas, porque eu estava na vaga do seu carro. Vim dizer ao senhor que durante 4 anos essa vaga não era utilizada, então a gente usava porque não tinha ninguém aí, mas quero dizer ao senhor que isso não vai se repetir. O senhor pode ficar tranquilo que ninguém vai tomar o espaço do seu carro, mas eu estou dando as boas-vindas ao senhor. Se precisar de alguma coisa da igreja, estamos à disposição, pode contar com a gente. O homem ficou assim, sem graça, não sabia o que dizer, pegou na minha mão, pôs a mão no meu ombro. Beleza, passou 2 dias, quem estava na porta da igreja pedindo um favor? Ele, fomos lá, fizemos o favor. Ele estava precisando de um socorro lá na energia, porque a casa ainda não estava pronta. Socorremos, de novo, ainda ontem, ele precisando de um outro favor, quem socorreu? A igreja. E hoje, na hora da nossa escola bíblica dominical, quando eu cheguei para abrir a igreja, ele foi até mim e disse, pastor, por favor, peça oração na igreja por mim, que eu estou precisando. Agora, olha aqui para mim, irmão, se eu prego amor, se eu prego domínio próprio, se eu prego mansidão, se eu prego temperança, e a hora que um camarada desse mexe com a minha natureza, porque eu sou filho de italiano misturado com espanhol, não cutuca muito não, que é perigoso. A hora que um camarada desse mexe com a minha natureza, se eu não tiver domínio próprio, o que vai acontecer, irmão? Vou converter ele na pancada, né, gente? Toma, em nome de Jesus, receba. É verdade? Aí todo dia o cara está lá na porta e eu no púlpito pregando. Ele é meu vizinho, eu estou lá, porque Deus é amor, porque você tem que amar teu irmão. E daí ele está lá, eu sei, você enfiou a mão na minha cara, cidadão. Eu sei o teu amor. Nós temos que pregar com atitudes, não só com palavras. Amém, pessoal? Sacerdócio não é desenvolvido só com liturgia, viu? Não é só com regrinha, eu cumpro o meu horário, eu tenho que chegar na igreja a tal hora, eu tenho que sair, eu tenho que tocar, eu sei. A gente aprende a fazer isso, gente. Dirigir culto é moleza. Não precisa nem fazer seminário, viu? Se você for observador, tu aprende, ó, rapidinho. O pastor pega lá, ele faz assim com o microfone, depois ele passa para o irmão fazer a palavra, não sei o que, introdutório, depois tem o momento da oferta, depois tem os comunicados. A gente aprende. E aí ficamos superficiais, ficamos totalmente frios, algo que não flui, algo que não tem efeito, algo que não impacta ninguém, algo que não transforma a vida de ninguém. E Deus não quer isso não, meu irmão. Deus quer o poder dele agindo, tendo resultado, impactando vidas aqui neste lugar, meu irmão, amém? Só que se nós ficarmos mecânicos, travados, superficiais, sabe o que vai acontecer, irmão? Nós fomos exatamente igual aqueles 2 ali.
Eles iam lá, cumpria todo o ritual. Fumacinha pra lá, fumacinha pra cá, joga, taca fogo nessa negócio aí, que eu tô louco pra comer esse negócio aí. Gordurinha, né? Ô, coisa boa. Manda lá, vamos lá. E beleza. Saíam, tiravam lá a roupa sacerdotal, ia pra porta do templo e vamos ficar. Ó, já tava na moda ficar naquele tempo, né? Eu achei que isso era coisa da nossa geração. E vamos ficar. E estamos lá ficando, e estamos lá ficando. E o povo de Deus sendo destruído por causa disso. A igreja está fracassando por causa disso. É por isso que a gente vê muito divórcio. É por isso que a gente vê pedofilia dentro de igreja evangélica. Pastor, o que é isso? Para de falar dos nossos podres, mas é verdade. Eu não estou dizendo que acontece dentro dessa congregação, dentro dessa família, mas acontece na nação em que envolve os que se dizem evangélicos. Mas por quê, irmãos? Por quê? Porque não estão entendendo, somos sacerdotes. E se não restaurarmos o altar, ou seja, os princípios desse sacerdócio, não vivermos sobre o conceito verdadeiro e genuíno da palavra, nós vamos gerar destruição em vez de gerar bênção. A presença de Deus veio por meio da simbologia da arca, mas Deus não estava ali necessariamente, por isso que eles morreram. Mas pastor, se a arca estava ali, Deus tinha que estar. Mentira, nem sempre Deus está no meio de aplauso, nem sempre Deus está no meio de dança, nem sempre Deus está no meio do barulho, do glória a Deus, do aleluia, do pular, do sapatear, do cair cheio da unção. Nem sempre Deus está dentro de algum lugar que está escrito igreja. Deus está aonde há adoração verdadeira, genuína, consagração, santidade, caráter verdadeiro na vida do homem e da mulher. Deus está aonde tem santidade, meu irmão. A arca só não quer dizer nada, instrumentos tocando só não quer dizer nada, eu pregando aqui até escumar o câmbio da boca não quer dizer nada. Deus está aonde há adoração verdadeira, aonde há louvor verdadeiro, aonde há santidade verdadeira. E eu não estou falando de legalismo, não estou falando de uso e costume, não estou falando de nada relacionado a costumes desta ou daquela denominação. Estou falando do meu e do teu interior, das intenções com que fazemos a obra, o sentimento que nós colocamos e empenhamos no que estamos realizando. Aqueles dois homens faziam pela tradição, faziam pelo cargo, faziam pelo privilégio de usufruir das coisas do templo. Deus não te quer aqui por isso. O Senhor te chamou para ser príncipe e sacerdote, a autoridade dele nessa terra e ministro dele nesta terra, e você não pode fracassar, porque você é a igreja de Cristo na terra e o projeto dele passa por você. Se nós fracassarmos, Deus estaria fracassando. Graças a Deus que Deus levanta sempre outro no meu e no teu lugar, se nós não fizermos o que precisa ser feito. Você crê nisso? Eu digo sempre para a minha igreja, eu sou um pastor meio maluco. Eu falo para a minha igreja, o dia que eu pregar algo fora da palavra aqui, pega o trecho, irmão. Não precisa nem me pedir minha bênção no gabinete. Agora, cuidado, se você julgar errado, sem discernimento e achar que eu estou falando besteira, não tiver fundamentação bíblica, aí tu vai quebrar a cara. Agora, se você está na direção do Espírito, o dia você chega aqui, eu resolvi, irmão, tive uma visão hoje, o anjo mandou você dormir de branco, só não vai para o céu. Sai fora dessa, filho. Perca tempo com isso não. O que Deus falou está aqui, irmão. Amém? Está aqui, irmão. Tua vida é dirigida pela palavra. Não vá ficar atrás de baboseira. Amém? Eu estou me segurando aqui para não sair do tema. Aleluia. Olha só. Qual foi a sentença de Deus? 1 Samuel capítulo 2, versículo 25. Deus cansou daquela palhaçada. E Deus falou o seguinte: olha, pecando o homem contra o homem, o juiz vai julgar ele. Mas pecando o homem contra Deus, quem vai rogar por ele? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 25. O arrependimento de Deus veio sobre uma promessa que ele tinha feito a Eli. Ele tinha dito: Eli, eu vou fazer da tua geração perpétua no santuário. Vocês vão ser sacerdotes perpetuamente no meu santuário. Deus falou: quer saber de uma coisa? Não vou mais. Primeiro, por causa da conivência de Eli, como sacerdote, como pai de família, como homem de Deus. Estava deixando a coisa correr solta. Não viu que os filhos estavam agindo errado, deveria ter cortado as asinhas dos filhos. Pai, mãe, presta atenção, tu é sacerdote no lar. Amém? Tem hora que tu tem que dizer não para o seu filhinho, para a sua filhinha. Amém? Tá difícil dar amém aí? Amém? Porque deixar correr solto, depois não, meu Deus, o que aconteceu com os meus filhos? Aconteceu que tu não foi responsável no sacerdócio do lar. Tu não colocou os pingos no i como precisava. Amém? Observa isso. E aí Deus quebrou, falou: não, chega. Lá 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, Deus falou assim: olha, na verdade eu tinha falado que tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram eu vou honrar, e aos que me desprezam eu vou desprezar. Deus reveu
Deus reviu imediatamente aquilo, diz: longe de mim, chega disso. Só porque eu disse, tu está achando que vai ficar? Não, Deus é fiel. Ainda que eu ande fora, Deus é fiel, Deus vai me amar sempre, Deus é bonzinho. Eu costumo dizer na minha igreja que até a longanimidade de Deus uma hora acaba, mesmo sendo longa. Uma hora Deus fala assim: chega, porque Deus é amor, mas também é justiça. Amém? Deus é amor, mas Ele também de vez em quando se manifesta como um fogo consumidor. Por quê? Porque errar é da nossa natureza humana. Deus tolera a falha humana. Deus não suporta a falha de caráter. Sabe, Deus quer que nós sejamos transformados, porque a falha de caráter não está relacionada à fraqueza humana, está relacionada à nossa alma, ao nosso espírito. Nós deturpamos o que sentimos, o que pensamos e fazemos, simplesmente sobre o pretexto que Deus é amor e sempre vai nos tratar com toda misericórdia. Ele é misericordioso, a sua misericórdia dura para sempre, mas chega uma hora que justamente por nos amar, Ele nos corrige como filhos. E foi isso que Ele fez aqui. Ele falou: chega, vou dar um basta nisso. Quem me honra eu vou honrar, quem não me honra eu não vou poder conservar a honra na sua vida. E aí acontece o seguinte, acontece que justamente por isso, o que aconteceu? A Bíblia diz que naquela batalha a arca de Deus foi levada para fora do arraial de Israel. Você conhece bem essa passagem? Aqui em 1 Samuel 4, versículo 21, no exato momento daquela batalha, estava uma mulher gestante, grávida. Ele nasceu um filho que ela lhe chamou de Icabod, ou Icabode, que quer dizer, Cabode quer dizer glória presente. Então quando ela disse Icabod, ela disse: foi-se a glória de Israel. A glória de Israel foi tomada. A presença de Deus foi arrancada do meio do seu povo. Mas por que a presença de Deus foi arrancada? Por causa de um sacerdócio desenvolvido sem princípio. Um sacerdócio feito sem estar sob o princípio de Deus, a vontade de Deus, a submissão a Deus, a ordenança de Deus. E Deus não concorda com isso. Deus não tem compromisso com isso. E aí que eu percebo que quando a glória foi arrancada, se eles já tinham perdido com a glória de Deus presente, imagina sem ela. Se está difícil com a suposta presença de Deus, imagina a situação deles como ficou depois. Agora, irmão, pensa bem. A glória de Deus, a presença de Deus faz a diferença. Lembra lá quando Josafá foi combater, foi guerrear lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 18 a 22? Lembra que a Bíblia diz que Josafá, usado por Deus, ele colocou os sacerdotes na frente, ele colocou os levitas na frente, e ele disse assim: nós não vamos pelejar, porque o Senhor disse que nós não vamos pelejar, nós só vamos celebrar, só vamos cantar, só vamos adorar, e o Senhor vai pelejar por nós. O que aconteceu ali? Eles perderam aquela batalha, gente? Sim ou não? Eles foram vencedores, porque a presença de Deus se manifestou ali. Amém? A Bíblia diz que a presença de Deus fez com que os inimigos começassem a se desbaratar sozinhos. Mas por quê? Porque a presença de Deus estava ali. Agora, qual foi a diferença dos sacerdotes, dos levitas, dos ministros, condutores da presença de Deus, responsáveis por trazer a presença de Deus para Israel? Qual foi a diferença? A diferença é que ali eles estavam no altar de Deus de verdade. A diferença é que ali eles estavam debaixo do princípio de Deus, da vontade de Deus de verdade. E antes, não. Então eu preciso perguntar de novo: qual tipo ou que tipo de sacerdote você é? Qual o sacerdócio que você está desenvolvendo para Deus? Sob que princípio você está fazendo isso? De que forma? Amém? Como está o teu coração? Como vai suas atitudes? O teu caráter? Tua personalidade? Há quem diz o seguinte: eu nasci assim, vou morrer assim. Meu sangue é de paraibano, né? Bobeou, estou puxando a peixeira. Não, irmão, sacerdote não puxa a peixeira. Amém? Amém, irmão? Não, o teu negócio não é esse. Você precisa viver o que está em Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito, mansidão, temperança e domínio próprio. Porque nós que exercemos esse sacerdócio, nós somos pregadores deste evangelho, nós precisamos saber de uma coisa: a mensagem que pregamos é importante, mas a vida que temos é muito mais relevante. Diz um grande pregador, um grande missionário, que não querendo confundir um nome com o outro aqui, pois me falha a memória, não vou citar, mas ele diz em suas palavras: evangelize sempre, e se necessário use palavras. Para pregar o evangelho não é importante que eu seja um bom orador, um grande conferencista, um grande pregador?
Não. Importante que você seja crente de verdade. Amém? Porque o seu testemunho faz a diferença. Então o sacerdócio, ele não é desenvolvido apenas com o ofício, apenas com a prática, apenas com as atitudes, com a forma de fazer, mas ele é realmente o resultado do que nós somos. A glória de Deus vai estar aqui se nós tivermos a glória dele na nossa vida, se ele estiver em nós e nós nele. Não apenas a simbologia. Nós entendemos que quando estamos cultuando, Deus está. A palavra de Deus diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. O Senhor habita em meio dos louvores. Então vamos começar a louvar, e tudo bem. Ali o povo louvou, o povo pulou, sapateou, gritou, mas morreu no campo de batalha. Qual é o objetivo desta palavra? O objetivo dessa palavra é que o seu sacerdócio tenha êxito, ele tenha com certeza o seu objetivo alcançado, que você não seja como Ofni e Finéias, que você não tenha momentos de espiritualidade, que você não tenha uma prática bonita de ofício ministerial, mas no dia a dia, no extracampo, no fora da área de trabalho, você é outra pessoa, você muda de jeito, você se transforma. Não seja assim. Porque quando você trouxer a glória de Deus para dentro do arraial, terá que ser a glória de Deus de verdade, não a aparência, não entusiasmo. Não confunda unção com emoção e fé com entusiasmo. É bom sermos entusiastas. Não tem coisa pior que você chegar numa pessoa e que ela só reclama da vida. Numa igreja em que o pregador é derrotista, não acredita que Deus faz coisas grandes, uma igreja que não prega vitória, uma igreja que não crê nos milagres, numa igreja que não crê nas grandes coisas de Deus, no sobrenatural de Deus. Mas nós não podemos ser irresponsáveis. Eu preciso ser como um Samuel, conduzir você à batalha, incentivar você a batalhar, mas eu preciso também ser responsável para que eu faça isso sob a bênção, a presença e a direção de Deus. Pastor, o senhor está dizendo que Samuel não o fez? Não, Samuel fez na qualidade de profeta, só que na hora de mandar buscar a presença de Deus, foi qualquer um buscar, foi qualquer um que foi trazer a arca, o que representava, o que era o elo de ligação. E já que eles fizeram de qualquer forma, o que aconteceu com eles? A Bíblia diz em 1 Samuel 4, 11 e 17, e 1 Samuel 2, 34, que eles morreram. O fim deles foi trágico. Queridos, Deus não nos colocou para ser reis e sacerdotes, para morrermos de forma trágica. Nós temos que entrar para a história como alguém que fez a diferença e contribuiu para o reino de Deus. Amém? Que bom quando alguém fala do irmão: olha como aquele irmão era bênção na igreja, como aquele obreiro era bênção na igreja, como aquele pastor era bênção na igreja, como aquele líder era bênção. Pessoas que entraram para a história pela diferença que fizeram, pela contribuição que deram para o reino de Deus, para a obra de Deus. Mas que coisa feia quando a gente lê a biografia de Ofni e Finéias, né? Quando olhamos para a biografia deles, nós vemos eles como os primeiros filhos de autoridades espirituais atrapalhando o trabalho do pai, desobedecendo a um princípio. Vemos logo um pai descumprindo com o seu dever de pai e de sumo sacerdote. Então, querido, olha que biografia triste. Vemos Eli sendo repreendido por Deus. Por quê? Porque estavam fora do princípio, fora da vontade. Faltava comprometimento, faltava santidade, faltava sinceridade, faltava temor. Eles não fizeram aquilo com o temor devido, com a responsabilidade devida. Estavam brincando com o sacerdócio. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: leve a sério a sua vocação. Amém? Você foi vocacionado por Deus para a igreja de Cristo, para ser igreja de Cristo. Atos capítulo 1, versículo 8, você sabe o que está escrito lá? Atos 1, 8, e vós sereis as minhas testemunhas. Ele disse antes: você vai ser cheio da virtude do Espírito, para ser minha testemunha. O Senhor te encheu, o Senhor te capacitou, o Senhor te incumbiu para ser testemunha. Mas para que eu possa concluir essa ministração, eu quero dizer que aí veio o pior. A arca foi levada, aí acabou. A glória de Israel foi tomada, foi levada. E agora, como trazer a glória de volta? Vamos trazer a presença de Deus de volta, pastor. E agora, como vamos restaurar então o altar? Vamos restaurar o sacerdócio? Como vamos, pastor, ser obreiros sérios, com tanta gente fazendo palhaçada por aí? Como vamos ser uma igreja genuína, verdadeira, com tanta gente lesando o povo por aí, mentindo, enganando, usurpando, fazendo mau uso da boa-fé das pessoas? Primeiro, se acaso nós tivermos tido uma mesma atitude ou atitude igual, a primeira forma para trazer a presença de Deus de novo para a nossa vida e termos um sacerdócio com êxito é arrepender-se. Amém?
arrepender-se. Sabe o que Samuel fez quando descobriu o que estava acontecendo? Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 4, versículo 21 e 22, mostra que Israel teve a glória levada quando a arca foi levada. E Israel ficou sabendo da notícia. Então, Samuel ficou sabendo da notícia. Ele convoca, em 1 Samuel capítulo 5, ele convoca o povo para apresentar a Deus o seu arrependimento. Ele convoca o povo. Abra lá, 1 Samuel 7, 1 Samuel 7, 2 a 6. Olha o que ele faz. Olha o que ele faz. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Amém? Aleluia. Você poderia continuar lendo depois em casa com calma, porque eu preciso encerrar essa ministração. Eu não quero encerrar sem concluir o que eu quero dizer. Perceba que quando ele convoca o povo a se arrepender, a mudar de atitude, veja que ele começa a dizer que eles precisavam oferecer a Deus oferta e sacrifício. O que seria isso hoje? O nosso arrependimento, a mudança de atitude, a transformação de nossa vida, um culto sincero, uma adoração sincera, uma vida de adoração. É importante que eu diga isso aqui. Antes de eu ser pastor, sempre fui ministro de louvor na igreja, e nós temos um problema sério hoje. A gente acha que ministro de louvor é o camarada que está com o microfone aqui conduzindo a igreja. O baterista é ministro de louvor, o guitarrista é ministro de louvor, o contrabaixista é ministro de louvor, amém? O back vocal aqui é ministro de louvor. Ah, ministro de louvor não é só quem conduz não, querido. Eu sou ministro de louvor na bateria, um ministro de louvor na bateria, um ministro de louvor na guitarra, um ministro de louvor no contrabaixo. E eu aprendi uma coisa na minha vida: adoração não é música. Música é uma forma de adorar. Adoração não é um estilo musical. Hoje nós criamos o estilo musical adoração. Vá fazer faculdade de música e você vai descobrir que não existe esse termo lá, não existe esse estilo, mas você vai descobrir que adoração é estilo de vida. Eu sou adorador em qualquer lugar que eu estou. Eu adoro com a música, eu adoro com o aplauso, eu adoro com meus dízimos e com as minhas ofertas, porque eu adoro a Deus com as minhas finanças, amém? Eu adoro a Deus com o meu culto, com a minha celebração. Mas é importante que eu entenda, eu preciso ser adorador. E a principal forma de eu trazer de volta a glória de Deus para o meu sacerdócio é eu restaurar o altar com arrependimento, ter uma adoração genuína, verdadeira, não litúrgica, não ritualística, apenas expressando apenas o que eu já sei fazer porque aprendi. O meu mecanismo funcionando. Não, eu sou um adorador, e Deus olha para o meu coração e vê que em mim é um coração contrito, não resiste, e manifesta a glória dele na minha vida e na vida da igreja. O resultado do meu ministério não é só na igreja, é em mim. Não é só em mim, é na igreja. Isso tem que ser contagioso, amém? Diferente dessas pestilências que aparecem por aí. Glória de Deus tem que ser contagiosa. Tem que pegar, pegou em você, tem que pegar na tua mulher, tem que pegar no teu marido, tem que pegar no teu filho, tem que pegar no irmão que está do teu lado. Você crê nisso, amém? Tem que ser contagiosa. Então, por favor, restaure o altar, restaure, mude os conceitos, renuncie o pecado, renuncie suas próprias vontades, renuncie os seus próprios desejos, e reveja que tipo de sacerdote você é. Porque o altar de Deus, para ser restaurado, precisa também que os seus sacerdotes passem por esse tratamento. Espera aí, como eu estou desenvolvendo meu trabalho, minha função, meu ofício? Como está meu comprometimento, minha adoração, meu culto, minhas atitudes? Amém? Aí eu vejo em 1 Samuel 7,12, depois de todo o conserto, depois de toda a reavaliação que o profeta fez, o profeta dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. A arca voltou, a presença de Deus voltou, e agora Israel foi para a mesma batalha. A mesma batalha que o profeta tinha dito: pode ir que vai dar certo, pode ir que Deus vai honrar, pode ir que você vai vencer. Observe que agora essa batalha foi vencida e o nome do Senhor foi glorificado. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Porque quando a presença de Deus está no meio do povo, a vitória é garantida pelo nome do Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus!
Santo é o nome do Senhor. Derrota nunca mais, querido. Que é isso? Deus se encarrega de derrotar os seus inimigos. Deus se encarrega de curar suas enfermidades. Deus se encarrega de restaurar o seu casamento. Deus se encarrega de salvar o seu vizinho. Deus se encarrega de salvar seus funcionários, ou seu patrão, seu encarregado, ou seus subordinados. Deus se encarrega de dar o crescimento à sua igreja, ao departamento que você dirige, ao grupo que você é coordenador. Deus se encarrega de prosperar a sua igreja, de prosperar o seu povo, de abençoar a sua nação eleita nesta terra. Sabe por quê, meu irmão? Quando a glória dele, a presença dele está, irmão, não há nada que possa se opor, não há nada que consiga impedir o seu propósito. Que lindo! Feito o arrependimento, feito toda aquela atitude de mudança de conceito, ou seja, houve todo um conserto. E você sabe que o sentido original da palavra restaurar quer dizer trazer de volta ao estado original, fazer ser como era antes. Reforma é uma coisa, restauração é outra. Na reforma você pode mudar a cor de parede, você pode mudar modelo de telhado, forma da fachada. Restaurar tem que manter tudo igualzinho antes, detalhe por detalhe. Já viu uma obra de arte ou uma construção antiga sendo restaurada? Já viu? Às vezes é até feio, a gente acha feio, fora do contexto da nossa época, mas eles vão lá e deixam tudo igualzinho, aquela pintura envelhecida, aquela madeira envelhecida, aquele piso. Restauração é trazer de volta ao estado original. E para mim encerrar, eu quero ler um último texto, por favor, que está no livro do profeta Malaquias, porque esta é a principal preocupação de Deus com os sacerdotes, com os levitas, com aqueles que servem no templo, com aqueles que têm ofício. E aí talvez de novo você vai dizer: pastor, de novo eu acho que essa mensagem é para os obreiros, para os pastores, para os pregadores. Não. Quando eu digo que em Apocalipse 1:6 ele diz que nos constituiu e nos fez príncipes e sacerdotes, ele se refere a nós como igreja. Ele atribuiu a nós esta prerrogativa. Então eu preciso me enquadrar nesta palavra. Mas ele começa por aqui. Malaquias capítulo 3, versículo 3 diz assim: e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, e então ao Senhor trarão oferta em justiça. Era no altar que se levava oferta. Ele diz assim: essa aqui, irmãos, é a última profecia do Velho Testamento que faz menção à vinda do Messias. É a última profecia, é o último profeta a falar sobre a vinda do Messias no Velho Testamento. E a última profecia que fala da vinda de Jesus, ele destaca duas coisas importantes. Você me dá 5 minutinhos para me encerrar? Amém? Amém? Então vou destacar a primeira: um conserto no ministério levítico, nos que servem no templo. Levita não é, de novo, desculpe, eu saí do tema, não é músico, viu? Existe o levita músico, levita cantor, levita porteiro. Se você for estudar um pouquinho sobre os levitas, você vai descobrir que o porteiro é um levita, ele serve no templo. O diácono é um levita, ele serve. Eu sou um levita, eu sou um levita pastor. Eu sirvo no templo, eu tenho um ministério. Você que tem um ofício, ele falou: olha, eu vou assentar como fundidor de prata e vou começar a purificar primeiro os filhos de Levi, primeiro os que têm ofício sacerdotal, os que desenvolvem o sacerdócio no templo. Vou purificá-los, vou tratá-los, vou limpá-los, vou consertá-los, para que eles possam oferecer oferta em justiça. O versículo 4 diz que a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos. A preocupação de Deus era que houvesse uma restauração, um conserto, uma mudança de atitude, um arrependimento, uma santificação. E aí sabe o que ele fala? Ele fala: eu vou me assentar como fundidor de prata. Não sei se alguém aqui é ourives, mas o método artesanal de purificar o ouro e a prata é pegar com uma ferramentazinha e coloca dentro do fogo. E a prata em particular, por isso que ele destacou aqui a prata em particular, você coloca no fogo, ela começa a criar uma camada branca em torno dela. Você já viu isso alguma vez ou não? Ela começa a criar uma camada branca em torno dela. E essa cria, conforme essa camada branca vai criando em torno da prata, aquela pessoa que está manuseando começa a perceber que aquela prata está começando a ficar pronta. E quando ele vai e tira aquela camada branca e olha na prata, olha aqui para mim por favor, e consegue ver sua própria imagem refletida na prata, ele sabe que ela está pronta. Sabe o que Deus está falando aqui? Quando Deus conseguir olhar para nós, sacerdotes e levitas, e ver a imagem dele refletida em nós, a nossa oferta será aceita por ele. Deus quer a glória dele, Deus quer a presença dele refletida em nós,
Por isso que ele está tratando a igreja. Parabéns, pastor, por essa campanha, restaurando o altar. Que legal que você, meu irmão, está aqui nessa campanha. Talvez essa campanha poderia estar aqui distribuindo arquinha, lencinho, fazendo um corredorzinho de sal para você passar, selinho para você colar na sua porta, trazendo para você um amuletozinho para você jogar lá no cantinho da sua casa e você ter um resultado. Talvez poderíamos estar aqui distribuindo alguns envelopes com alguma promessa de vitória. Mas glória a Deus que você está sendo tratado na fundamentação da sua fé, no princípio daquilo que você crê. Hoje Deus está te dizendo, meu filho, Deus quer ver a imagem dele em você. Ele te criou a sua imagem e a semelhança. O Éden lá atrás, Adão e Eva perdeu, Satanás ofuscou a imagem e a semelhança dele em nós, mas Deus está nos trabalhando, e a igreja está tendo esse processo na sua vida. Cada dia que passa, Deus olha para mim e para você, e Ele se enxerga em nós, e cada vez que Ele se enxerga em nós, irmãos, não tem demônio que consiga ofuscar a presença da glória dele em nós, e o mundo vê a nossa luz brilhando, porque Ele disse: você é a luz do mundo, e eu te coloquei sobre o monte para refletir a minha glória, e o mundo vê as boas obras e saber que vocês são meus. Você pode aplaudir o Senhor e glorificá-lo nesta noite. Aleluia, aplauda o Senhor e glorifique, porque você tem a presença da glória de Deus em sua vida. A glória de Deus, irmão, é o que importa. O resto, meu irmão, se eu estiver andando de carro, mais ou menos, se a minha casa não é lá aquela mansão, não tem problema. O que não dá é para ser sacerdote corrupto, comprado, profeta meia boca. Não dá, meu irmão. Ou nós somos de Deus ou não somos, amém? Ou pregamos a verdade ou não pregamos. E Deus faz uma outra colocação aqui. Ele vai refinar, Ele vai tratar, porque Ele quer ver a glória dele em nós, Ele quer ver o reflexo dele em nós. E por fim, eu vou tocar num assunto aqui que não me é de costume tocar em assunto. Eu sei que o nosso pastor vos ensina, mas a única profecia que fala da vinda de Jesus, a única profecia que fala da vinda de Jesus e que toca nesse assunto, então eu preciso tocar. E mais, a última profecia que fala da vinda do Messias envolve a prática do dizimar e ofertar. Há quem diz assim: dízimo é coisa da lei. Dízimo é coisa da lei. Irmão, não existe sacerdócio sem dízimos. Amém? Você é sacerdote? Ué, não foi isso que eu acabei de ler? Apocalipse 1, 6? Não está escrito lá? Ele nos fez sacerdotes. Amém? Você crê nisso? E ele diz aqui, ó, a sequência da profecia sobre a vinda do Messias, sobre como ele vai vir, como ele vai agir. O resto do texto fala sobre dizimar e ofertar. Interessante que a última profecia sobre a vinda do Messias, eu sei que eu estou saindo um pouquinho do tema, mas eu preciso dizer, o Espírito Santo está me incomodando, e está aqui no texto, como dizia um amigo meu, caiu na mensagem, então eu vou falar. Ei, a última profecia sobre a vinda do Messias poderia dizer assim: dízimo é coisa da lei. Então, como Jesus vai vir, vai instituir uma nova dispensação, a dispensação da graça, vamos parar com essa palhaçada, vamos abolir o dízimo, vocês não vão ter mais trazer oferta, esqueçam isso. Mas fez ao contrário. Fez ao contrário. O povo já não dizimava mais porque o ministério levítico estava corrompido. Os sacerdotes estavam corrompidos. Veja que ele deixou bem claro: eu vou purificar, eu vou consertá-los, a oferta de Judá e Jerusalém será agradável como nos dias antigos, eu vou me achegar, eu vou ser testemunho de juízo contra eles, porque eu, Senhor, não mudo, eu não concordo com esse negócio de ser fraudulento no salário. Deus estava trabalhando, e a última profecia sobre a vinda do Messias, depois diz assim: e vocês estão me roubando, está tudo errado, está errado, vocês têm que parar com esse negócio de me roubar, vocês precisam ser fiel nos dízimos e nas ofertas. E olha, é interessante, a última profecia que fala do Messias, em vez de abolir uma coisa que tem pessoas que defendem como sendo algo só da lei, né, e esquecem que a lei, na realidade, ela veio quase 400 anos depois de Abraão, e Abraão dizimou lá atrás em Gênesis, se eu não me engano, capítulo 13, deu dízimo de tudo. Abel e Caim deu oferta a Deus sem nenhuma ordenança bíblica, porque já era algo que Deus pôs no coração, é algo voluntário. O primeiro ato de fé, citado em Hebreus capítulo 11, no versículo 4, diz que Abel, pela fé, deu uma oferta muito mais agradável que a de Caim. O primeiro ato da fé na Bíblia foi o ato de dar.
Irmãos, o sacerdócio está envolvido com isso, amém? Então a igreja tem esse ofício, a igreja tem essa responsabilidade. Quer restaurar o altar? Restaure esse princípio, porque no altar também era apresentado as finanças do povo. Deus te quer andando sobre este princípio. Eu encerro esta palavra te dizendo uma coisa: Deus está restaurando o altar nesta igreja, Deus está restaurando o altar no teu ministério, na tua casa, na tua família, nesta cidade. Mas Deus está hoje aqui com esta palavra de despertamento, de confrontamento, para que você reveja como está sendo o seu sacerdócio, como está sendo o seu serviço sacerdotal, como você está fazendo uso do altar, como você está cumprindo o seu ministério. E você que é membro da igreja, você que se considera apenas uma ovelha, você tem um sacerdócio, e o Senhor está cobrando de você isso. Você fora daqui, você precisa ser uma luz que brilha, um sal que tempera e que conserva e faz a diferença. O Senhor está querendo, por meio da sua vida, trazer a glória dele para esta cidade, para esta igreja, para o seu casamento, e fazer coisas tremendas aqui neste lugar. Você crê? Então fique em pé, por favor. Nós não vamos ser irresponsáveis. Nós não vamos trazer somente a aparente presença de Deus. Nós vamos ficar aqui culto após culto. Eu sei que o vosso pastor é um pastor responsável. Eu tenho certeza que ele não vai só ficar aqui, vamos vencer e aleluia, glória a Deus, e não vai zelar pelo princípio. Eu sei que se ele está fazendo essa campanha é porque está zelando pelo princípio. Presta atenção no que eu estou te dizendo. A tua vitória é sim bíblica. Deus está sim no controle da sua vida. O meu Deus é um Deus que abre portas. Deus prospera sim a obra das minhas e das tuas mãos, mas Ele está sondando os nossos corações. Se nós formos como os filhos de Eli, Ofni e Finéias, se o nosso sacerdócio estiver contaminado, estiver sujo pelo pecado, lamento te dizer, vamos sair para a batalha e vamos perder. Mas se nós estivermos arrependidos, transformados, santificados, o inimigo vai cair por terra, e a igreja será vencedora para a glória do nome do Senhor. Amém? Pastor, posso orar? Podemos dar as mãos? Não sei se a igreja tem esse costume. Dá para emendar o corredor? Vamos orar juntos? Vamos fazer um clamor pelo nosso sacerdócio. Que eu como pai, que você como mãe, que eu como pastor, que você como obreiro, como líder, você como auxiliar do teu pastor, você como membro desta igreja, que nós possamos assumir hoje um compromisso. Senhor, o nosso sacerdócio vai ser eficaz. Nós vamos estar mais comprometidos, vamos ser mais zelosos, não vamos fazer por fazer, porque queremos ver o teu nome aqui neste lugar e a tua glória presente aqui. E com a presença do Senhor, irmão, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Pode começar a orar, querido. Ore pelo teu sacerdócio, ore pelo teu ministério, ore pelo teu ofício ministerial. Se você exerce um cargo, se você tem uma função, você que é pai, você que é mãe, você tem uma incumbência de Deus, Deus te incumbiu de algo, você que é filho, você que é liderança, ore por esta cidade, ore por esta igreja agora. Pai, nós entramos em tua presença em oração agora. Senhor, nós cremos em tua palavra, sabemos que ela é fiel e verdadeira, ela jamais volta vazia, Senhor. Eu sei que vidas que vieram aqui nesta noite, neste domingo, Pai, estão certos do propósito dessa campanha. O Senhor está fazendo agora uma obra de restauração nesta casa, nesta igreja, nesta família, neste casamento, Senhor, neste ministério, neste coração agora. Ó Deus, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que está havendo uma mudança de conceito. Senhor, está havendo um convencimento de erros, um arrependimento de pecados, uma mudança de atitude. Deus, está sendo gerado agora no coração, nos nossos corações, mais comprometimento, Senhor, mais sentimento de unidade, de santidade. Deus amado, em nome de Jesus, agora nós oramos. Senhor, nós não queremos viver de emoção, nós não queremos viver de movimento, de agito, não queremos ser, Senhor, Maria vai com a outra, não queremos ser, Senhor, aqueles que andam apenas com a multidão, atrás do movimento, mas queremos ser um povo firmado em tua palavra, arraigado na tua palavra, firmado, Senhor, nos teus preceitos, fazendo a diferença. Então eu oro, Senhor, por a igreja metodista wesleyana aqui em Tremembé, Senhor, que ela faça a diferença, Senhor, que em nome de Jesus a tua glória esteja neste lugar, o teu nome resplandeça aqui, e que as vidas que aqui chegarem, Senhor,
sejam abençoadas. Eu oro pelos casamentos, Pai. Eu oro pelos relacionamentos. Eu oro pelas finanças da igreja e do povo desta igreja, pelos negócios do teu povo, Senhor, pela renda, pela empresa, pelo comércio. Eu oro, Deus querido, por aqueles que se encontram enfermos. Eu creio, Deus, que esta campanha de restauração de altar haverá, Senhor, de abranger e de alcançar todos os propósitos, pois sabemos, Deus, que quando o altar é restaurado, quando os teus princípios, quando, Senhor, a sua vontade é praticada, é obedecida, é exercida, o Senhor envia a bênção para o teu povo, o Senhor ordena a bênção para o teu povo. Então sobre este lugar, Senhor, ordena, Senhor, os teus anjos, ordena os teus anjos agora, para encher este lugar da tua presença, para encher este lugar da tua presença, e em nome de Jesus, que o teu poder aqui se manifeste, a ponto de vidas serem curadas, transformadas, renovadas, restauradas pelo teu poder.